irmã. Hoje, quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, nós vamos refletir um pouquinho sobre a liturgia deste dia, especialmente o texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus, que diz assim, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até mesmo o pouco que tem. Palavra da salvação. Muito bem, nós encontramos aqui, seguimos nessa reflexão do Evangelho de Mateus, e muito interessante aqui este encontro e esta conversa de Jesus com os seus discípulos. Os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. E Jesus diz que aos discípulos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. Por que então que aos discípulos foi dado este conhecimento e aos outros não? Os discípulos, porventura, eram melhores que os outros? Certamente não. Aqui está uma questão de abertura de coração. Deus dá suas graças a todos nós. Agora, uma coisa é Deus dar algo a nós, outra coisa é nós termos a capacidade ou a docilidade de receber. Conhecer os mistérios do reino, receber algo de Deus, supõe também fé. Não significa ser melhor, não significa ser melhor que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Quem pensa que é melhor que alguém está enganado. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu, nós não somos melhores que ninguém. A questão é a docilidade de coração. Os discípulos tinham uma profunda docilidade, abertura de coração. Eles não eram duros de coração. Por isso eles acolheram o anúncio, a boa nova de Jesus e seguiram, tiveram docilidade, tiveram humildade, abertura de coração para seguir o Mestre. Veja o que diz ainda esse mesmo texto. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo tornou-se insensível. O coração desse povo se tornou insensível. Então veja, aqui está a questão da insensibilidade, ou seja, da falta de sensibilidade. Conhecimento do reino de Deus supõe fé. E fé supõe docilidade de coração. Por isso Jesus diz, ao que tem será dado ainda mais. Ou seja, ao que tem o quê? Ao que tem fé. Quem tem fé, a esta pessoa será acrescentado algo mais. E não só mais fé, também mais fé, mas também coisas materiais. E ao que não tem o quê? Ao que não tem será tirado até mesmo um pouco que tem. Ao que não tem o quê? Ao que não tem fé. Jesus está aqui falando nesse contexto. A pessoa que não tem fé será tirada até mesmo o pouco que tem. Então veja, aqui está apresentado para nós a importância da fé na vida de uma pessoa. Quantas vezes a gente não se atenta a isso? Nós não valorizamos tantas vezes a fé, a prática da fé. Fé em Deus. Ter Deus na vida, ter fé em Deus é ter Deus na vida. Então, quando uma pessoa tem Deus, a esta pessoa será dado ainda mais. Dado mais o quê? Bênçãos, paz, harmonia na família, uma mente mais criativa. Tudo isso é dado e, consequentemente, os bens vêm. Como acréscimo. Então, a quem tem fé será dado ainda mais. Ter fé é uma graça de Deus e uma graça que nos possibilita até uma organização melhor da nossa própria vida e daquilo que Deus coloca, inclusive de material, ao nosso alcance. Quantas vezes, por exemplo, por falta de fé, a pessoa perde a família? Quantas vezes, por falta de fé, a pessoa entra numa vida desenfreada, numa vida de tanta loucura, perde a família? Perde o emprego.
perde os bens que tem por falta de fé, ou seja, por falta de Deus na própria vida. Então veja, a fé aqui é o mesmo que ter Deus, que ter Jesus na vida. Por isso Jesus diz: a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Aos outros não é dado. Por quê? Porque não tiveram fé em Jesus. Aqueles que tiveram a graça da abertura de coração para acolher Jesus, a estes foi acrescentado muita coisa. Família, a bênção da família. Repito, tudo isso que nós já citamos aqui. Então, eu digo para você e aqui encerro, a fé é algo importante. A fé em Deus. Ter Deus faz uma diferença imensa. Ter Deus não é a mesma coisa que não ter Deus na vida. Nós cultivamos a nossa amizade com Deus. Como está você com a sua amizade com Deus? Você está distante? Você se ausentou de Deus? Porque Deus não se ausentou de você e nem de mim. Eu estou ausente de Deus? Eu estou buscando a Deus? Eu reconheço que Deus é uma pessoa importantíssima e que não pode faltar na minha vida? Ao que tem será dado ainda mais, e ao que não tem será tirado até mesmo o pouco que tem. Deus te abençoe, e que Ele te dê fé, e que você, e que eu, que nós tenhamos abertura de coração para sermos pessoas de Deus, para termos Deus e termos fé em nossa vida. Amém.